A vida é curta e o tempo não para. Você está vivendo da maneira que queria ou apenas seguindo o que os outros esperam de você. Imagine o filme que desafia todas as nossas crenças e nos faz questionar a própria existência. Prepare-se para uma análise profunda que pode mudar o seu jeito de ver a vida. A vida é efêmera e cada minuto é precioso. Por que desperdiçá-lo tentando atender às expectativas alheias? Essa é uma das reflexões propostas no livro escrito por Chuck, intitulado Clube da Luta. A adaptação cinematográfica de Clube da Luta, dirigido por David Fincher e estrelado por Brad Pitt, Edward Norton e Helena Corten, é aclamada como um dos filmes mais impactantes e bem recebidos de todos os tempos. Clube da Luta não tem medo de mostrar violência explícita, linguagem forte e, claro, o comportamento controverso de seus personagens. No entanto, vai muito além de homens se enfrentando fisicamente. A narrativa aborda conceitos profundos que nos fazem refletir sobre nossa própria vida. Relata uma geração sem propósito definido, sem esperança, criada com expectativas irreais e oprimida por normas sociais cada vez mais rígidas. E se nossa existência não tiver sentido? E se Deus não estiver ao nosso lado? E se não formos nada além de mero pó? Como encontrar propósito em uma vida sem significado? Esse vídeo vai falar das ideias filosóficas apresentadas pelo Clube da Luta. Para aqueles que não conhecem a história, essa análise desvenda e explica a trama. Conhecer o Tyler Durden. A trama de Clube da Luta gira em torno de 3 personagens principais. A história é contada pela perspectiva de um personagem sem nome, frequentemente referido como narrador. Ele tem um emprego monótono em uma grande montadora e é vítima do que denomina instinto de ninho da IKEA. Guiado por normas sociais, ele segue obedientemente como uma ovelha mansa, levando uma vida inautêntica, repetitiva e vazia. Sofre de insônia severa, o que o deixa em estado de limbo, nem totalmente acordado, nem completamente adormecido. Em momentos, ele tem pensamentos autodestrutivos. Durante suas viagens a trabalho, ele deseja um acidente toda vez que o avião faz uma curva acentuada. Em uma dessas viagens, ele conhece o personagem excêntrico e extremamente masculino chamado Tyler Durden. Tyler parece ser o oposto do narrador. Ele é um lobo e não uma ovelha, livre das amarras da sociedade e indiferente às normas sociais. Tyler é autossuficiente, não tem superiores e não se porta com bens materiais. Mais tarde, o filme revela que Tyler e o narrador são a mesma pessoa, sendo Tyler uma criação da mente do narrador, provavelmente devido à insônia grave, combinada com a insatisfação de uma vida monótona e uma vida inteira de impulsos reprimidos. O narrador tem o hábito de frequentar grupos de apoio para diversas doenças, pois esses encontros lhe permitem chorar, o que parece aliviar sua insônia. No entanto, ele não é sincero. Ele não tem câncer testicular nem parasitas sanguíneos, mas finge ter para aproveitar os benefícios dessas sessões. Esses benefícios são interrompidos quando outro visitante, também não genuíno, começa a frequentar as sessões. Seu nome é Marla Singer, uma mulher autodestrutiva e fatalista que rouba para viver e tenta suicídio com a overdose de Xanax. Embora o narrador Tyler e Marla sejam personalidades totalmente distintas, todos vivem suas vidas sob uma corrente nihilista. Tyler parece ter descoberto a causa dessa sensação de vazio e ao longo da história sua solução é revelada. Infelizmente, seu personagem passa de uma figura paterna sábia para um terrorista anarquista determinado a destruir a civilização moderna. No entanto, ele destaca uma série de verdades cruéis sobre uma vida moderna que merece reflexão. Anticonsumismo. A postura de Tyler Durden contra o consumismo se torna evidente quando ele manifesta sua preocupação com o modo de vida contemporâneo. Logo após o narrador conhecer Tyler, ele descobre que seu apartamento foi devastado por um incêndio. Diante dessa adversidade e percebendo que não tinha amigos para recorrer, ele decide ligar para o Tyler. Ao se encontrarem, o narrador lamenta a perda de seus móveis e seu guarda-roupa quase completo. Tyler, com um tom indiferente e levemente sarcástico, começa a expressar sua opinião sobre o assunto. Ele diz: somos consumidores, somos produtos de uma obsessão pelo estilo de vida. Assassinato, crime, pobreza, essas coisas não me preocupam. O que me preocupam são revistas de celebridades,
televisões com 500 canais, o nome de algum cara na minha cueca, Rogaine, Viagra ou Lestra, fica evidente que Tyler tem uma visão bastante não convencional sobre o que é bom e o que é ruim. Assassinato, crime e pobreza são geralmente vistos como males, enquanto bens de consumo como televisões, roupas de marca e produtos que escondem os sinais do envelhecimento são vistos como desejáveis. Tyler despreza o artificial em contraste com os elementos que fazem parte naturalmente da condição humana desde sempre. Essa forma de pensar remete ao antigo filósofo cínico Diógenes de Sinope, que acreditava que a vida moderna e civilizada impede o nosso estado natural. No final do filme, descobre-se que foi o próprio narrador quem destruiu seu apartamento sob a influência de seu alter ego, Tyler Durden. Esse ato foi o primeiro passo em direção ao desapego de seus bens, buscando uma vida mais autêntica e, como Tyler coloca, rejeitando as premissas básicas da civilização, especialmente a importância dos bens materiais. O narrador passa a morar com Tyler em uma casa em ruínas, com vazamentos constantes, falhas de energia e sem imóveis da IKEA. Gradualmente, o narrador se desapega de seus bens destruídos. As coisas que você possui acabam possuindo você, diz Tyler. E essa simples reflexão provavelmente ressoa no narrador, que percebe que não precisa de todos esses bens materiais e que, na verdade, é muito mais feliz sem eles. Não conformidade. Tyler Durden é um não conformista e apresenta semelhanças com Diógenes, que não apenas escolheu viver na pobreza, mas também rejeitou as normas sociais. Para ele, as construções sociais não passam de uma camada superficial de cultura que reprime nossa verdadeira natureza. Enquanto Diógenes morava em um barril, Tyler vive em um prédio abandonado. Diógenes urinava em público, Tyler urina na sopa de um restaurante. Diógenes mordia seus oponentes como um cachorro, Tyler cospe neles usando seu próprio sangue. Por outro lado, o narrador parece ser a personificação do conformismo, adaptando completamente seu estilo de vida às expectativas da sociedade. O problema desse comportamento é que dedicamos nossa existência a seguir caminhos traçados por outros. Essa necessidade de conformidade, o medo de ser deixado para trás, essa preocupação obsessiva com o que os outros pensam de nós, essa necessidade de acompanhar os padrões, que modo exaustivo de viver apenas para se sentir aceito. E se parássemos de nos importar? E se rejeitássemos as normas geralmente aceitas e escolhêssemos nossos próprios valores, líderes e objetivos, independentemente das expectativas sociais? Essa é uma diferença fundamental entre o narrador e Tyler Durden, que coloca da seguinte forma: eu sou livre de todas as maneiras que você não é. Ironia do destino, mais tarde na história o Projeto Caos, uma organização terrorista liderada por Tyler, que surge do Clube da Luta, é um exemplo clássico de conformidade. Seus membros vestem as mesmas roupas, são absolutamente iguais, abandonam seus nomes e são chamados de macacos espaciais, que sacrificam suas vidas por uma causa maior. Poderíamos dizer que, ao rejeitar uma doutrina para ser não conformista, muitas vezes nos aprisionamos em outra. Violência física. A luta e a experiência da dor têm um papel crucial no Clube da Luta. No início da história, Tyler pede ao narrador que acerte com toda a força. Ele justifica seu pedido peculiar dizendo: como você pode se conhecer se nunca esteve em uma briga? Não quero morrer sem nenhuma cicatriz. Diante disso, o narrador o acerta. Tyler revida e os dois começam uma briga de socos. Ambos se sentem surpreendentemente bem depois e decidem repetir a dose. Suas atividades noturnas em um estacionamento chamam a atenção de outros homens que também querem participar dessas lutas amistosas. Assim, nasce o Clube da Luta. É amplamente reconhecido que a exposição voluntária a certas formas de dor nos torna mais resistentes diante das adversidades, o que poderia ser uma razão legítima para participar dessas lutas. Como o narrador afirma, depois de lutar, tudo mais na sua vida tem um volume diminuído. No entanto, o Clube da Luta é mais do que apenas uma metáfora para lidar com dificuldades através da exposição. Uma luta física com toda a violência e agressão que a acompanha ressoa com a parte mais primitiva do nosso ser. Não apenas os homens da história são atraídos pela violência das lutas, o Clube da Luta, como o filme romance, teve tanto impacto em seu público e clubes da luta da vida real começaram a surgir.
A história mostra um experimento em que os membros do clube da luta iniciam brigas com estranhos aleatórios e devem perder, o que não é tão simples quanto parece. A maioria das pessoas faz de tudo para evitar conflitos físicos. Esse vídeo não tem a intenção de promover a violência, mas o clube da luta nos faz refletir se é bom termos perdido o contato com essas tendências primais. Devemos reprimir essa parte da natureza humana ou talvez integrá-la de outras maneiras saudáveis e construtivas. Autodestruição. À medida que a narrativa avança, Tyler, o narrador, começa a enxergar o mundo de uma maneira diferente. Tyler questiona a obsessão contemporânea pelo aperfeiçoamento, afirmando: autoaperfeiçoamento é masturbação. Agora, autodestruição. Essa declaração pode soar ambígua, especialmente quando consideramos a natureza crescentemente destrutiva do clube da luta, onde rostos são desfigurados e dentes são arrancados, o que não parece ser uma forma sustentável de viver. No entanto, Tyler pode estar acertando ao interpretar a autodestruição como a aniquilação de um falso eu. Autoaperfeiçoamento frequentemente se refere à acumulação de bens externos, uma casa melhor, um emprego melhor, um corpo mais atlético, mais dinheiro. Mas por que deveríamos querer nos aperfeiçoar sem fim? Por que podemos simplesmente nos contentar com o que temos e aceitar a vida como ela se apresenta? Como Tyler coloca, digo para nunca ser completo, digo para parar de buscar a perfeição, digo para evoluirmos e deixar as coisas acontecerem como devem. Criamos uma identidade através da riqueza material e do status social. E na visão de Tyler, essa falsa percepção de si mesmo precisa ser destruída antes que possamos ser verdadeiramente livres. Por isso, os macacos espaciais do Projeto Caos vivem sob um mantra que diz: você não é seu emprego, você não é o quanto de dinheiro tem no banco, você não é o carro que dirige, não é o que carrega na carteira, você não é essas malditas calças caqui, você é a porcaria cantante e dançante no mundo. Tyler realiza o chamado sacrifício humano, especificamente um homem chamado Raymond, trabalha uma loja de conveniência sem perspectivas. Raymond queria ser veterinário, mas desistiu porque era muito estudo. Tyler ameaça Raymond, dizendo que se ele não começar a estudar em 6 semanas, ele o matará. Nessa cena, Tyler destaca outro aspecto da autodestruição: o ato de abandonar medos, autocríticas negativas e todas as distrações, para que possamos nos concentrar plenamente em nosso propósito. É a destruição de tudo dentro de nós que nos impede de viver a vida segundo nossos próprios termos. Uma experiência quase viva. Muitas pessoas fazem grandes esforços para evitar a dor. No entanto, fugir da dor significa escapar de uma parte inevitável da vida. A possibilidade de enfrentar a dor nos torna ansiosos e frequentemente nos leva a decisões hedonistas. Escolher o caminho menos doloroso, mesmo que o caminho mais desafiador prometa mais sucesso e prazer no futuro. Tyler aborda isso ao causar uma queimadura química na mão do narrador com soda cáustica. Como esperado, o narrador tenta de tudo para escapar da dor, recorrendo a técnicas de visualização e buscando seu animal de poder. Só que o Tyler o confronta, forçando a enfrentar a dor, afirmando: isso é o momento mais importante da sua vida e você está perdendo. Para o Tyler, o objetivo central é fazer o narrador atingir seu ponto mais baixo. Depois de submetê-lo ao sofrimento e destruir sua falsa identidade, ainda há outro aspecto a ser superado: a esperança. Perder toda a esperança e liberdade, diz ele. Assim, o narrador deve rejeitar o que o rejeitou, seu pai e Deus. Tyler sugere que talvez Deus não goste de nós, talvez até nos odeie. Ele argumenta que não precisamos de Deus e que devemos nos libertar de doutrinas religiosas e autoridade paterna. Só assim seremos verdadeiramente livres e poderemos criar nosso próprio significado da vida. Tyler destaca a importância de saber o que realmente queremos. Para alcançar isso, devemos estar dispostos a sair da nossa zona de conforto e nos lançar ao desconhecido. O narrador tem dificuldade em abandonar sua segurança. Ele implora a Tyler para ser mais cuidadoso, especialmente quando Tyler solta o volante de um carro em movimento. Tyler, frustrado, exclama que atingir o fundo do poço não é algo passageiro e pede ao narrador para parar de tentar controlar tudo e simplesmente se soltar. Após o inevitável acidente de carro, Tyler observa que acabaram de ter uma experiência quase viva. Conclusão:
Clube da Luta é uma narrativa que desafia o convencional e faz o apelo à simplicidade. O filme critica nossa obsessão por segurança e bens materiais e como permitimos que as normas sociais moldem nossas vidas. Nosso culto ao materialismo nos faz adorar ícones como a IKEA e Starbucks, e quanto mais nos afundamos nessa existência vazia e insatisfatória, mais começamos a nos parecer com os produtos que consumimos, seres fabricados em vez de humanos autênticos. Talley nos apresenta uma alternativa. Embora suas reflexões sejam profundas, a maneira como ele as coloca em prática é controversa. Clube da Luta e sua extensão terrorista Projeto Caos demonstram como é fácil rejeitar uma ideologia apenas para ser capturado por outra. Mostra também como uma mentalidade coletiva baseada em crenças rígidas pode se tornar destrutiva. No entanto, Talley nos desafia a sermos autossuficientes, a desafiar as autoridades que nos decepcionam, a viver de forma autêntica e presente, a enfrentar nossos medos, a sair de nossa zona de conforto e a deixar de lado o que realmente não importa. Dá uma olhada na descrição ou no primeiro comentário fixado, porque deixei alguns links úteis e recomendações exclusivas para você. E já que ficou até aqui, o YouTube escolheu o melhor vídeo para você assistir agora. Tá na tela para você.